Chegou a hora de você conhecer um pouquinho mais da minha história. Para quem não sabe, eu sou advogada e todo mundo me pergunta como é que você saiu dessa vida jurídica e veio parar no mundo das finanças. Esse vídeo vai falar um pouquinho da minha história e contar para você como é que foi essa transição aí de carreira. Vou começar a minha história contando sobre a expectativa que a minha família tinha sobre a Gláucia quando eu me tornasse uma adulta. A primeira grande expectativa é: minha filha, você precisa se formar, ter uma carreira e o quanto antes você conseguir ter sua casa própria, o seu carro. Alguém se identifica com essa história? Essa é a expectativa que os nossos pais têm sobre a gente, né? E às vezes a gente acaba se convencendo que essa é a nossa expectativa em relação à nossa vida também. Eu comecei a trabalhar, me formei na área jurídica, fui trabalhar numa multinacional. Eu tive uma chefe que me ensinou muito sobre a minha carreira, mas também me ensinou muito sobre a vida. E uma das coisas que ela me ensinou que assim, são mais importantes e me comove muito quando eu ainda falo é que eu deveria começar a guardar um pouco do meu dinheiro, mas não guardar na poupança. Ela me convenceu que eu deveria fazer minha previdência privada. Isso, gente, eu tô falando há 20 e alguns aninhos aí pra trás. Mais importante era: Gláucia, você mora na casa dos seus pais, a sua despesa com moradia, com alimentação, com tudo que eu usava na época, eu não tinha, né? Na realidade, era uma despesa dos meus pais. E ela chegou um belo dia e falou: você precisa, no mínimo, juntar 50% do que você ganha enquanto você mora com seus pais. Achei aquilo meio drástico, mas eu resolvi fazer porque não estava fazendo muita diferença ali pra mim. Na época, gente, eu ganhava bem pouquinho. Fiz isso. Surgiu uma oportunidade 2 anos depois de formada de assumir o departamento jurídico na filial que a gente tinha no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu fui. E aí, qual não foi a minha surpresa? Eu descobri que eu conseguiria comprar o meu primeiro apartamento com parte daquele dinheiro que eu juntei lá na previdência privada. Óbvio, a previdência não era o melhor investimento para se sacar no curto prazo, mas foi o investimento que me possibilitou realizar o meu primeiro grande sonho, que era ter minha casa própria com os meus 25 anos de idade. O mais legal da história é: a menor das minhas pretensões era comprar um apartamento com 25 anos de idade, apesar de ser meu sonho. Usei a previdência, paguei uma fortuna de imposto de renda, porque eu tinha recém optado pela tabela regressiva. Se você não sabe da tabela regressiva, vai olhar os vídeos de previdência, porque você vai entender o que é. Tem vídeo aqui no canal falando sobre previdência. E eu usei sim, paguei uma fortuna de imposto de renda em cima do valor que eu tinha juntado, mas aquilo me serviu para mostrar que eu era capaz e eu dava conta não só de assumir as minhas responsabilidades em relação a ganhar o dinheiro, mas em relação a cuidar do meu dinheiro. Eu passei 2, 3 anos em Porto Alegre, voltei para a parte do escritório da matriz e algumas coisas passaram a ser referência. Algumas advogadas mais velhas do que eu, com mais tempo de carreira do que eu, começaram a vir e me perguntar: o que você fez para você conseguir dar entrada nesse apartamento, para você conseguir quitar esse apartamento e ter a sua casa própria? E aí me veio aquela questão, né? Eu estou tirando dúvidas de pessoas em relação a investimento e finanças? Foi o primeiro momento na minha vida que veio uma estrelinha dizendo assim: plim, Gláucia, olha para isso. A gente ignora, né? Apesar de a gente ter sexto sentido, de a gente perceber algumas coisas, a gente acaba ignorando. E eu ignorei aquilo, continuei minha carreira como advogada, fui parar no mundo de logística, especificamente trabalhando na área portuária. E ali eu pude perceber que a grande maioria das mulheres no mercado de trabalho do setor portuário estavam em 2 grandes setores: no jurídico e na área de recursos humanos. Novamente me vi avaliando contratos de financiamento habitacional da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Santander, na época de funcionárias, colaboradoras da empresa e pessoas do próprio departamento jurídico. De novo veio outra estrelinha, plim, tô eu aqui mostrando para as mulheres que elas são capazes de comprarem as casas, os carros ou o que elas desejarem. Então, outro pontinho. Terceiro grande ponto, quando eu comecei a dar aula sobre economia doméstica de forma voluntária e comecei a ver que esse movimento do ensinar, do motivar, de trazer as mulheres, de mostrar assim: vocês conseguem, não é tão difícil quanto parece, começou a me mobilizar e me dá muito mais prazer do que o meu trabalho de segunda a sexta, no horário regular dentro de uma empresa, como advogada ou como gestora de recursos humanos. E aí eu decidi sim montar minha consultoria para começar a falar sobre educação financeira exclusivamente para mulheres. Por quê? Porque eu via que a questão não era o nível de escolaridade, a questão não era a falta de conhecimento técnico. O que eu mais percebia
nas minhas amigas e nas pessoas com quem eu trabalhava era: eu tenho medo de ir sozinha, eu tenho medo de dar o próximo passo, eu tenho medo de fazer e dar errado, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo das pessoas olharem e falarem: por que você está inventando moda? Se a nossa família a vida inteira fez assim ou fez assado, por que você está falando em investimento ao invés de comprar um apartamento? Então, esse medo todo e a minha conexão com eu não precisava ter aquele apartamento lá atrás, foi um sonho muito idealizado pelos meus pais. Para quem não sabe, eu já me mudei 19 vezes. Uma pessoa que mudou 19 vezes, acho que é um recadinho tipo assim: você não quer casa, né? Você quer muito mais aproveitar um pouco mais a vida, curtir um pouco mais a vida do que se enraizar em algum lugar. Então, para quem ainda não se identificou, não percebeu que o sonho está nessa realidade, qual é o meu sonho, e a gente ainda está nessa questão do imóvel, do comprar, do fazer, não sei se eu vou dar conta, será que eu entro no financiamento, eu vou conseguir pagar, será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo, mas não está entrando em ação. Esse foi o meu objetivo. E nos últimos 3 anos eu venho trabalhando de uma forma muito forte para fazer com que esse propósito possa mostrar para outras mulheres que elas também são capazes. A minha trajetória, ela veio muito do mundo jurídico, me deu um respaldo enorme na área tributária para poder hoje estar trabalhando com o que eu trabalho hoje, que é o mundo das finanças, de investimento, mas a parte de recursos humanos, que foi treinamento e desenvolvimento, que é meu xodó, me possibilitou chegar de uma forma muito mais forte e concreta no mundo das finanças, olhando o que você realmente sente e o que eu realmente sentia quando eu comecei a pensar em investimento lá atrás. Já parou para pensar que a gente se forma na faculdade e a gente acha que aquela vai ser a única carreira da nossa vida? Lê do engano. Comenta aqui embaixo se você já pensou em fazer uma transição de carreira e me conta para qual carreira você tem vontade de migrar. Bem, se você gosta do conteúdo, gostou um pouquinho da minha história, eu publico praticamente todos os dias no Instagram um conteúdo bem curtinho, mas bem interessante para você refletir e pensar sobre a sua vida financeira. E talvez faça sentido para você. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram.